Good afternoon, everyone. Boa tarde a todos. Obrigada pela sua presença. É um prazer dar as boas-vindas ao Ilan Goldfein, o recém-nomeado diretor do FMI para o Hemisfério Ocidental. Ilan, obrigado pelo seu tempo. E temos grandes expectativas para a nossa conversa hoje. I also want to extend a warm welcome. Também quero dar as boas-vindas calorosas para os membros da American Society Council of Americas que estão assistindo através da plataforma Zoom e o público assistindo pelo mundo afora. Quero lembrar vocês que a nossa conversa hoje será em inglês. Estamos oferecendo tradução para o espanhol e português para a imprensa e para os nossos convidados. Após a nossa conversa, vamos abrir para perguntas do público. Se quiserem fazer perguntas, por gentileza, envie pelo bate-papo, dando o seu nome e a organização com quem estão afiliados. Antes de dar início à nossa conversa, eu gostaria de falar um pouco sobre a extraordinária carreira do Ilan. Antes de se integrar ao Fundo Mundial, o FMI, ele foi presidente do Banco Central do Brasil de maio de 2016 até fevereiro de 2019. Durante a presidência dele no banco, ele implementou várias mudanças regulatórias importantes que abriram portas para novos atores no setor financeiro, estimulou a inovação e a digitalização, estimulou o crescimento das empresas fintech, que tem tido um grande impacto no setor financeiro brasileiro. A experiência dele no setor financeiro inclui cargos como economista-chefe e sócio do Itaú Unibanco e sócio fundador do Ciano Investimentos e sócio economista da Gávea Investimento, 3 das principais instituições financeiras brasileiras. Mais recentemente, ele foi presidente do Conselho Consultivo da Credit Suisse Brasil e ele também foi consultor a muitas organizações financeiras, inclusive Banco Mundial, ONU e FMI. Realmente uma carreira muito impressionante e eu tenho certeza que, como novo diretor do FMI para o Hemisfério Ocidental, terá um grande sucesso. Não posso pensar no melhor indivíduo para chefiar esse departamento do Hemisfério Ocidental, melhor do que o senhor nesses momentos tão complicados. Eu quero começar com uma pergunta inicial. Como que o senhor vê as perspectivas para a América Latina e para o Caribe e quais os fatores que estão moldando essa perspectiva econômica? Susan, uma honra estar aqui com você, com o Council of the Americas, com a senhora como moderadora. Foi muito gentil a sua apresentação. Já, como falou, eu já exerci muitos cargos no setor privado e nós já nos conhecemos há muito tempo e fico feliz que estou aqui com vocês num novo cargo como diretor do Hemisfério Ocidental para o FMI e poder ter essa conversa com vocês. A sua pergunta é bem relevante sobre as perspectivas da América Latina e do Caribe. Estamos saindo da pandemia, esperamos, tomara, não temos certeza, há muitas incertezas ainda, mas sem dúvida temos os legados desses últimos anos de muitos gastos, muitos esforços pelos governos para tentar apoiar as suas economias e os seus cidadãos. Tivemos uma recuperação extraordinária no ano passado, um crescimento marcante para vários países, após uma queda bem séria em 2020. Principalmente, essa retomada foi devida a condições globais e também mais comércio, preços de commodities aumentando e também condições financeiras melhores
nesse último ano. Então, em termos gerais, as condições globais foram boas para a América Latina, mas temos que reconhecer que as economias têm feito a sua parte quanto às vacinas, melhoraram o desempenho quanto às vacinas. Agora, a maior parte da América Latina melhorou bastante. Alguns países estão abrindo suas economias cada vez mais. 6,8% de recuperação no ano passado. 6,8% de recuperação. Então, este ano, agora, quais as perspectivas? Pelo menos, nós estamos enfrentando uma desaceleração. E os mesmos fatores que ajudaram na retomada agora estão sendo fatores negativos. Por exemplo, estamos vendo parceiros comerciais desintegrando e os impactos monetários e financeiros que são adversos, um arroxo dos bancos federais, um arroxo fiscal. Isso vai desacelerar bastante a retomada econômica. Eu acredito que a América Latina vai cair agora a um crescimento de 2,4%, que é algo que provavelmente é mais próximo ao crescimento, o verdadeiro potencial, uma boa economia que perdeu um pouco da sua aceleração devido a condições globais, mas também devido ao fato que estamos voltando ao nosso crescimento mais devagar, mais lento, tradicional. Obrigado. É muito importante explorar esses fatores. Muitos países da América Latina viram crescimento de inflação, que não é nada novo na região. Que fatores, na sua opinião, contribuíram a isso e como que os formuladores de políticas vão ajudar a controlar a inflação? Inflação é um problema global. Temos visto a inflação acima de 10% em muitas economias avançadas. Isso é um fenômeno que não tínhamos visto há muito tempo. E também a inflação na região, na América Latina, tem crescido também bastante. No Caribe, especialmente, temos visto inflação acima de 10%. Então, o que estamos vendo é que existe uma ameaça maior, de que a inflação vai se disseminar pela região, e é por isso que os bancos centrais estão reagindo em Colômbia, México, Chile, Brasil. Toda a América Latina reagiram de uma forma bem rigorosa para tentar preservar a sua credibilidade. Eles querem também ancorar as expectativas e tiveram bastante sucesso nesse sentido. E parece que quanto essas expectativas estão sob controle agora. Os bancos centrais e os governos sabem que a região tem um histórico, sabem que existe um risco de uma inflação mais forte. Por isso que temos visto essas reações sendo mais sensíveis do que as reações em outras regiões. Eles têm agido mais rapidamente do que outras regiões. E, às vezes, eles surpreenderam os mercados. Em janeiro, vimos o Banco Central da Colômbia e do Chile
e do México e do Brasil, todos indo além do que o mercado esperava, surpreendendo o mercado de uma forma positiva. E as consequências é agora que as expectativas estão sob controle, mas eu diria que é preciso ter uma vigilância contínua, porque a inflação é um risco global, mas é um maior risco a nível regional devido ao histórico de inflação na região. A inflação subiu parcialmente devido a razões globais, mas também devido a razões domésticas ou nacionais. Tipicamente, quando os preços dos commodities sobem, os produtores, a taxa de câmbio se aprecia. Mas no ano passado o que vimos é que houve uma queda na taxa cambial desses países por vários motivos, parcialmente devido à pandemia e também porque os riscos aumentaram, porque havia menos espaço fiscal em vários países. Então, não vimos, a nível doméstico, essas moedas compensando esses preços de importação mais altos e os preços de commodities mais altos. Então, parte dessa inflação é global, parte também devido a fatores locais. A boa notícia é que os bancos têm reagido de forma positiva, têm reagido de forma ágil, e os mercados parecem que estão bem satisfeitos com essas medidas, porque eles acham que eles estão tentando antecipar esses fenômenos para controlar as expectativas inflacionárias e, possivelmente, podemos ver uma diminuição na inflação ao decorrer do ano. Muito obrigada. Ao analisar a América Latina, quais são os grandes riscos a essa perspectiva? Eu diria 3 riscos principais. Primeiro, a pandemia. Na minha resposta anterior, eu falei, talvez estamos saindo dessa pandemia, mas, sinceramente, não sabemos. Vamos ter uma nova onda? As taxas de vacinação vão continuar a melhorar? Então, a pandemia continua sendo um risco. Número 2, temos os riscos de um arroxo financeiro nas economias avançadas e monetário também. O Fed também. Então, quando aumenta-se as taxas de juros a nível global, isso cria riscos, porque não só a região está aumentando as condições, ou está aumentando a taxa de juros, mas as economias sofrem. Então, isso cria isso é dentro de um contexto onde tem todo esse legado de gastos e despesas dentro da pandemia. Então, os países têm que lidar com essa dívida e esses problemas relacionados à pandemia exatamente no mesmo ano que há esse arroxo de crédito. Então, isso é um dos principais riscos. E, por último, não podemos esquecer que ainda temos riscos geopolíticos. Temos visto com guerras a nível global, isso tem afetado os mercados e, claro, que isso tem consequências a nível global, mas também a nível regional. O senhor respondeu parcialmente essa resposta, mas qual os principais desafios da América Latina em 2022 e além, 2023 e 2024 também? Bem, do meu modo de ver, temos 3 categorias de problemas. A primeira categoria é o que eu acabei de dizer. Dívida, problemas fiscais, consolidação. Os países gastaram, aumentaram suas despesas durante a pandemia. Alguns tinham esse espaço fiscal, outros não o tinham. E agora, o que os países fizeram é retroceder a uma
uma rota mais sustentável, alguns vão ter que consolidar. Isso sempre é difícil nessa região, é difícil politicamente voltar às rotas fiscais tradicionais. E o FMI tenta tradicionalmente ajudar os países a fazerem isso. Mas o segundo tipo a segunda categoria de problemas está relacionada os desafios de crescimento nessa região. Sabemos que temos décadas perdidas em termos de crescimento, potencial de crescimento, década após década, temos tentado melhorar o crescimento, mas isso continua a ser um problema. Como vamos aumentar esse crescimento, potencial de crescimento? Então, eu falei que foi um bom crescimento, mas se voltamos ao crescimento tradicional, vai haver uma desaceleração, mas temos que melhorar o crescimento, o potencial de crescimento. Então, reformas estruturais, que é o segundo desafio, para não ter uma nova década perdida em termos de crescimento. E, por último, precisamos lidar com os problemas sociais, a desigualdade em várias dimensões, a desigualdade econômicas, de renda, de oportunidades, de gênero, problemas climáticos. Então, tem toda uma gama de reivindicações, inclusive muitos estão indo, há muitas manifestações, então os governos vão ter que lidar com isso, vão ter que ouvir essas queixas. Esse último ponto não é novo, mas é mais urgente do que nunca, porque as sociedades estão reivindicando que isso seja resolvido o mais rápido possível. Então, temos 3 categorias de problemas. Dívida fiscal é um, crescimento, potencial de crescimento e a desigualdade social. Como lidar com esses 3 problemas, Susan, que convergem neste momento para desafiar a América Latina? Alguns podem dizer que não há uma coerência entre esses 3. Não podemos lidar com os 3 ao mesmo tempo. Mas eu diria que sim, temos que. É uma arte, não é só uma ciência. E eu vejo consolidações que podem ser inclusivas, as consolidações inclusivas, consolidações que mudam as despesas, o perfil das despesas, que mudam o perfil de receitas, mas que preservar as despesas sociais e direcionar isso às prioridades que a sociedade reivindica. Isso é possível, isso fez parte da agenda e tem que voltar a ser uma prioridade. Quanto ao potencial de crescimento, se investirmos em educação e na população, isso vai aumentar a produtividade e vai melhorar o capital humano. Isso que eu queria acrescentar. Eu concordo plenamente com tudo que o senhor falou, obviamente. Countries today, I mean, they're looking down the path of inflation. Países hoje estão enfrentando pressões inflacionárias e tem pouquíssimo espaço fiscal em vários países. No entanto, precisam crescer e há mais reivindicações sociais do que em qualquer outro momento. Muito tem a ver com a mídia social. Os cidadãos estão reivindicando, querem ser um país de classe média, eles veem os outros países. Então, em anos de eleições, como podemos realizar isso na América? Como podemos ter um crescimento? Se tivermos um crescimento de 3% ou 4%, não será suficiente. Precisaremos ter um crescimento muito mais acelerado para poder solucionar esses problemas. Você não acha? As autoridades vão ter que analisar isso e incluir a responsabilidade social junto com a fiscal.
E eu acho que não há uma incoerência aí. Eu acho que é possível analisar as prioridades, definir o que é importante, não gastar em excesso. Lembram que acabam de ter uma fase de grandes despesas na pandemia, protegem os pobres, tentem lidar com as reivindicações dos seus cidadãos, mas vocês terão que tomar decisões. Isso é muito importante. As democracias terão que tomar decisões. E os seus cidadãos já se manifestaram, disseram que eles querem. Vocês terão que definir as prioridades dentro dos seus sistemas políticos. Alguns países estão fazendo isso. Muitos têm eleições agora e vão ter que tomar essas decisões. Mas a responsabilidade fiscal e social pode haver uma consolidação inclusiva, é possível. Está bem? Vamos analisar um país específico. Eu acho que vocês chegaram a um acordo com a Argentina, ou um entendimento com eles. Quais os próximos passos? Quando que esse acordo iria perante o Conselho e há precondições para que esse acordo seja finalizado com a Argentina e o FMI? Vocês, obviamente, pensaram sobre os impactos sociais ao negociar este acordo, considerando o que está acontecendo na Argentina, não é? Então, publicamos entendimentos básicos, princípios básicos de um caminho fiscal. Estamos numa estreita colaboração com as autoridades argentinas para poder ter níveis de alto escalão, um acordo mais detalhado, com reformas definidas e tudo. E é aí que estamos em negociações intensivas, há muito histórico. É um mundo virtual, então são conversas virtuais que estão sendo realizadas. Eu garanto quase 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o próximo é um nível de um acordo de alto escalão. Quando conseguirmos este acordo, aí vamos encaminhar para o Conselho e o Conselho irá se manifestar. É aí onde estamos, como a senhora mencionou, estamos levando em consideração as realidades dos países, no caso da Argentina. Achamos que é um entendimento realista, confiável e que pode ser, que as autoridades podem assumir como sendo um acordo favorável. Então, eles vão, mas queremos que seja pragmático e realista. E vai ser muito importante. Estamos começando a receber perguntas do público. Eu vou, então, incluir algumas. Martin Schubert, da Corporação Europeia Financeira. Qual o impacto essa guinada para a esquerda nos países vai ter nas economias da América Latina? Sempre levamos em consideração as considerações específicas dos países, quais são as preferências que os países decidem fazer, levamos em consideração as realidades de cada país, como eu falei antes. Lembram-se das 3 categorias que eu defini de desafios? Ainda precisamos ter uma responsabilidade fiscal, precisamos consolidar, precisamos deixar para trás aquelas despesas da pandemia e migrar para um caminho mais sustentável. Mas é preciso fazê-lo de uma forma que respeita o que a sociedade reivindica das autoridades e as autoridades precisam entender. Então, a consolidação inclusiva é um caminho para preservar a responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, lidar com o que as sociedades estão reivindicando. E como foi feita e como disse a pergunta, isso está se manifestando através das eleições.
Então, isso terá que ser levado em consideração nos programas com o apoio do FMI. So you mentioned productivity, and I would guess that one O of the senhor ways. mencionou produtividade. Eu imagino que uma das melhores maneiras de aumentar a produtividade é através da digitalização. Também é uma maneira de tornar os países mais inclusivos, não é? Então, o senhor poderia comentar sobre a sua opinião That is sobre a importância da digitalização e como que o senhor, qual a sua opinião disso e nas seus diálogos com os diferentes países? Há um desafio geral para aumentar a produtividade. A produtividade, se analisarmos a América Latina a nível regional, não se compara bem com outras regiões em termos de crescimento de produtividade nessas últimas décadas. Houve um boom de commodities, sim, nessas décadas, um crescimento maior em muitos países, mas não de produtividade. Então, é preciso, na região inteira, que haja reformas concentrada no capital humano, na educação. Estamos saindo da pandemia. Recentemente tivemos uma conversa em que a gente falou, eu e você, sobre como a educação sofreu durante a pandemia. Então, temos que analisar como melhorar a produtividade dos diferentes países, quais as reformas que cada país precisa implementar para aumentar a produtividade. E se o fizermos da maneira correta, e os resultados não vão chegar em um trimestre nem em 2 trimestres. Os resultados, no entanto, abrirão mais espaço com o passar do tempo para ter mais espaço fiscal, de um lado, e dar à sociedade o que ela reivindica em termos de melhorar salários, qualidade de vida. É o único caminho sustentável para lidar com todos esses desafios. Precisamos aumentar a produtividade. Isso não vai ser feito de um dia para o outro, mas se começarmos agora e continuamos avançando, um dia chegaremos lá. Agora, eu vou fazer uma pergunta, não sei de onde que surgiu, mas falamos sobre desafios. Quais as grandes oportunidades, quais as 3 ou 4 oportunidades que o senhor define que poderá aumentar crescimento, mudar o caminho e o futuro da América Latina nos próximos anos? Então, em primeiro lugar, eu digo que estamos vendo uma revolução da digitalização financeira. Alguns países mais inclusivo, eles estão integrando um número cada vez maior de cidadãos. Isso está sendo possibilitado pela tecnologia, sem dúvida. Então, temos toda essa tecnologia no sistema financeiro, novos métodos de transferir dinheiro, de fazer remessas, melhorias em termos de pagamentos, etc. E claro que isso tem um impacto na eficiência e na produtividade. Então, isso é uma oportunidade. E temos que usar a tecnologia de uma forma que aumenta a produtividade a nível societal. Isso é número 1. Número 2, falamos sobre as eleições e as reivindicações do público como sendo um desafio, mas eu acho que também é uma oportunidade, porque isso ajuda a dar mais alento e ajuda a dar alento aos jovens e a gente pode entender melhor as vozes deles e o que eles querem. Então, não acredito que necessariamente o que estamos vendo em termos das eleições, eu acho que pode ser uma oportunidade e não só um desafio para esses governos. Eu acho que devemos abraçar essas novas ondas. Isso é importante para nós. E, por último, nós aprendemos muitas lições, que a responsabilidade fiscal e um caminho sustentável é importantíssimo. Essa lição a gente aprende continuamente e eu acho que os países entendem melhor agora. Isso é uma parte importante do futuro
do progresso da região. Algo que o senhor falou que eu acho muito bom é que o número de empreendedores na América Latina e pequenas empresas estão sendo criadas, e isso é fenomenal. Então, se analisamos o número de empresas que abriram capital, que hoje seguem os padrões internacionais, eu acho que isso realmente pode transformar a América Latina no futuro próximo. É realmente um excelente ponto. Eu trabalhei no Banco Central, trabalhei no setor privado. No setor privado, nós vemos o empreendedorismo, pessoas que têm boas ideias, pessoas que procuram o mercado, os mercados capitais, de ações, private equities, eles têm boas ideias, querem criar novas empresas, atuar no setor de fintech. Então, tem um grande talento e e isso nos dá alento que o setor privado poderá ajudar bastante nesse sentido. Mas agora o setor público, se podemos juntar os dois, o público, o setor com o privado, com esse setor super dinâmico, esse setor privado dinâmico, eu acho que é uma boa combinação, sem dúvida. Voltando a um tema menos positivo, você acha que é preciso uma reestruturação de dívida em certos países na América Latina, por exemplo, países como El Salvador? Eu acho que agora temos que nos concentrar nessa rota fiscal, nos programas fiscais. Eu acho que ainda há bastante espaço para analisar estratégias a médio prazo e tanto em El Salvador, em outros países também, que estão olhando estratégias a médio prazo, estratégias fiscais, e eu acho que podem ser bem sustentáveis. Minha próxima pergunta, que é uma excelente pergunta, é como podemos aumentar o comércio intrarregional e o que os Estados Unidos pode fazer para ajudar? Isso é de importância crítica para a produtividade e o crescimento da região. Eu acho que os países devem olhar para os vizinhos, como os países vizinhos, como sendo uma oportunidade, devem abrir os seus mercados cada vez mais. Temos visto bastante atenção ao Pacífico e outras regiões, mas ainda há possibilidade de abrir espaços dentro da região. E eu acho que isso ajudará bastante, porque isso diminui os custos de transporte, as sinergias. Então, há trabalho a fazer na região também, entre os países da região. E os Estados Unidos podem estimular isso. Para poder tirar proveito dessas oportunidades. O setor informal. Isso é um desafio na América Latina importante. Que tipo de reformas estruturais são necessárias para os países tentar atrair o maior número de cidadãos à economia formal? Eu, quando estive no Peru, muitos falaram, o governo não está agindo bem, então o setor, isso ajuda o setor informal a prosperar. Então, como podemos mudar esse perfil? A pandemia nos ensinou outro custo da informalidade, porque era mais difícil encontrar esses empregados do setor informal, porque era mais difícil ajudá-lo, e eles tinham menos proteções sociais, e muitos tiveram que se defender por conta própria. Isso acabou aumentando o custo de ajudá-los, porque não tinham os dados e as informações necessárias. Sabemos que o setor informal tem os seus custos, mas a pandemia mostrou que eram mais altos do que a gente imaginava quando um grande número da população trabalha no setor informal. Eu diria que este tema é o principal fator que ajudou a aumentar os custos da pandemia na América Latina. Então, temos que solucionar isto e
temos que lidar com a informalidade do mercado de trabalho como um obstáculo, algo que temos que resolver, não é novo. Temos que incorporar esta população no mercado formal de empregos. Temos que formalizar as suas empresas, temos que criar incentivos para que o façam, temos que reduzir o custo de contratação e temos, então, que estimular essa população para se integrá-los na economia. Sabemos como fazê-lo, agora temos que implementar essas políticas. Nós temos falado sobre esse tema, os mercados, já há anos, então eu quero me aprofundar nesse tema. Parece simples, mas é um grande desafio. O que mudou que faz com que você ache que os governos vão atrair os cidadãos a essa economia formal? Nunca sabemos se há incentivo suficiente, mas quando eu digo que a pandemia ajudou a ilustrar esse problema da informalidade, muito além do que nós vimos antes, é que a sociedade, nós vimos, o povo foi às ruas, se manifestou. Então, isso talvez seja uma oportunidade, não só um desafio, como foi dito antes. Então, Susan, talvez agora há uma nova oportunidade de melhorar a situação. Não vai ser nenhuma varinha mágica que vai mudar a situação de um dia para o outro, mas eu acho que podemos continuar a tentar com políticas para diminuir a pobreza, com o boom de commodities, isso melhorou a situação, mas temos que dar continuidade a isso. Agora, pergunta sobre o México. Primeira, quais os desafios que o senhor vê quanto ao México e as políticas monetárias do México no mundo em que há um arroxo de crédito do Fed e também inflação a nível nacional? A inflação está voltando a nível global e a nível regional. Parte dessa inflação é devido a problemas globais, cadeia de suprimentos, preços de commodity e aí por diante. São fatores globais. Mas a nível local ou doméstico, também temos visto problemas que não têm ajudado a situação. A situação está enfrentando indexação de preços e também problemas de suprimentos, problemas internos. Tudo isso tem agregado a inflação local com esses fatores internacionais que têm aumentado a inflação. Também mencionamos que os bancos centrais estão reagindo. O Banco Central mexicano reagiu e surpreendeu de forma positiva o mercado. Eles foram transparentes e mostraram um empenho em manter a estabilidade e controlar, ancorar as expectativas. Mas quando há um arroxo de crédito, isso cria pressões, e essas pressões muitas vezes têm consequências para a inflação doméstica. Então, os bancos centrais têm que estar vigilantes quanto ao arroxo financeiro globalmente, como isso afetará a sua taxa cambial, etc., e como isso vai afetar, em última análise, a sua inflação. Eles vão ter que reagir se isso acontecer, e eles reagiram, na verdade, de forma positiva, mas, ao mesmo tempo, como foi dito antes, há uma diminuição, uma desaceleração. Isso é sempre um desafio. Temos que combater a inflação quando há uma desaceleração econômica. Então, os bancos centrais estão combatendo a inflação enquanto estão ancorando as expectativas, mantendo
tentando manter o crescimento. Não é fácil, é uma arte, a boa comunicação é importante, a transparência é importante e uma política fiscal saudável. Tudo isso vai ajudar a reduzir a inflação, por um lado, enquanto tentam manter a recuperação. Temos uma pergunta sobre o papel do setor privado e dos investimentos do setor privado na aceleração da retomada no México. E, em seguida, eu quero que o senhor responda a mesma pergunta sobre os outros países, não só México. Eu acho que uma combinação do setor privado com o governo, uma colaboração entre os dois é a solução para a região. Precisamos de investimentos, precisamos de empreendedores, precisamos ter maior produtividade no futuro. E o setor privado precisa usar seus talentos, seus recursos para aumentar investimento, para aumentar a produtividade e ajudar a região a crescer. Por outro lado, o setor público tem que criar as condições para que o setor privado sinta-se à vontade em investir e usar todo o tempo e energia necessário e o capital necessário para desenvolver ideias e para implementar essas ideias no futuro. Então, o setor público tem que criar as condições, o Estado de Direito, o Estado regulatório, criar uma estabilidade para que o setor privado possa complementar o trabalho do setor público. Aí é a oportunidade, não é? Isso mesmo. Querem que eu pergunte para o senhor apenas começou um mês atrás, numa nova cidade, num novo cargo. O senhor tem muita experiência, após muitos anos, em vários setores. O senhor pode resumir depois de um mês nessa função, o que é? Como é que é? É o que o senhor achava? E qual a sua visão da liderança no FMI? E depois eu vou dar seguimento a essa pergunta, depois de ouvir a sua resposta. Susan, eu iniciei e justamente do inverno difícil, com a onda do Omicron, e é no mundo virtual, mas eu posso dizer que eu estou satisfeito e feliz de estar aqui. Eu já, como foi dito, eu já atuei em várias funções no setor privado, no setor financeiro, trabalhei no Banco Central, eu trabalhei como economista, como consultor. Também trabalhei no mundo acadêmico, ensinei nos Estados Unidos, no Brasil, e também atuei durante 6 anos no Banco Central como vice-presidente, depois como presidente. E depois de sair do Banco Central, eu fui presidente de um banco privado brasileiro. Então, para mim, o desafio atual é novamente lidar com políticas públicas, elaboração de políticas, ter um diálogo com as autoridades, e o FMI oferece essa oportunidade. Uma oportunidade que eu já tive no setor privado e no setor público e me ajuda a contribuir. É uma oportunidade de contribuir e fazer um trabalho interessante. É algo que eu acho que eu posso contribuir nesse espaço. Então, se eu puder contribuir, eu espero contribuir, e isso me vai trazer satisfação. Como a senhora falou, temos muitos desafios, não vai ser uma década fácil, não começou de maneira fácil devido à pandemia. Agora temos um arroxo das situações financeiras, isso não é fácil para essa região. Então, eu acho que eu posso contribuir, eu posso ajudar, por menor que seja a minha contribuição aqui no fundo. Eu acho que a liderança aqui é importante para a região. A nível pessoal, o senhor acha que isso é uma oportunidade para colaborar? Eu me lembro que na crise da dívida nos anos 80, as instituições multilaterais funcionaram juntos para tentar
superar os problemas de uma forma coletiva, de tentar trazer recursos para a região. Isso é uma oportunidade para o senhor oferecer liderança, né, para ajudar com recursos financeiros, para ajudar algumas dessas reformas financeiras, trabalhando em colaboração com outras instituições multilaterais. Sempre é um trabalho de grupo, não é? Eu vejo programas bem-sucedidos com uma contribuição do FMI e com outras organizações multilaterais, especialmente agora, porque temos que saber que os países precisam agora, eles têm diferentes necessidades, eles têm expectativas, temos que ter uma consolidação inclusiva. Como definir as prioridades? Também falamos sobre produtividade. São temas que as multilaterais podem exercer um papel, porque tem muita experiência nesse espaço. Então, estamos falando sobre, por um lado, dinheiro, recursos, mas também estamos falando sobre a diferente expertise das diferentes organizações multilaterais. Sim, com certeza. Um dos grandes desafios na América Latina é como trazer mais recursos financeiros para apoiar os investimentos privados na região. Não só tem a ver com reformas, tem a ver com o dinheiro. E isso é um desafio quando falamos sobre a China, não é? Eles parecem que estão oferecendo essa oportunidade. Eles têm muitos recursos financeiros. Então, como podemos ajudar as empresas americanas e nacionais a investirem no crescimento dos seus países? Sim, sempre é importante atuar, tentar ser um agente catalisador para trazer esses recursos. Nós sempre tivemos esse papel como um agente catalisador. Você mencionou as multilaterais, mas também tem recursos privados que veem o FMI como um sinal de que podem investir e oferecer recursos financeiros. Como foi dito por você, nós não estamos na posição para dizer que não há necessidade de recursos. É justamente o momento que precisamos de recursos financeiros agora. Temos visto, nesses últimos anos, condições mais abertas monetárias nas economias avançadas, mas agora estamos vendo essas condições sendo retiradas. Isso significa que vamos estar vigilante quanto a essas necessidades no futuro. O senhor vai viajar muito pela região? O senhor acha que vai poder fazer isso no contexto da pandemia? Todos que estão ouvindo o senhor e todos estão se perguntando quando que eu vou poder viajar e todos querem orientação. Eu também quero essa mesma orientação. Eu não sou especialista na área de saúde pública, nem no vírus Omicron, mas eu acho que já depois de alguns anos dessa crise, que vamos poder sair dessa pandemia. É uma incerteza, mas vamos pressupor que conseguimos superar. Aí eu vou viajar mais, mas para ser sincero, não sabemos. Com essa nova onda, alguns países na América Latina ainda estão enfrentando essa onda nova e não tem havido uma queda de infecções. Nesse país, sim, alguns têm tido desempenho melhores. E na América Latina, em alguns países, houve uma diminuição, em outros, não. Então, eu sim vou viajar, mas vamos ter que ver as condições nesses países. Isso é verdade para todos nós. Mas, por enquanto, esse é um mundo virtual, olhando para vocês pela tela e todos nos ouvindo. E isso, na verdade, tem sido uma surpresa agradável, como nós podemos nos conectar através da tecnologia. Uma última pergunta que eu tenho, aí eu peço que o senhor resume.
o que o senhor fez na América Latina, desculpe, no Brasil, dando às novas empresas, fintechs, novas oportunidades e dando uma voz a essas empresas, tem sido revolucionário e tão importante para o desenvolvimento do setor financeiro e o empreendedorismo no Brasil. Então, eu gostaria muito que o senhor comentasse mais sobre isso. É extraordinário quando eu penso das oportunidades para crescimento e de uma inclusão financeira maior com essas novas empresas financeiras e dando voz a elas. Quando você me pergunta quais as 3 oportunidades, a primeira que eu mencionei era a inclusão financeira, porque eu vivenciei isso. Quando eu fui presidente do Banco Central do Brasil, o que nós fizemos, eu acho que essa abordagem nós podemos replicar em muitas economias, em muitos países, abraçar essa tecnologia e dizer, olha, esse é o caminho, vamos ajudá-los a chegar lá, vamos ajudar a vocês adquirirem essa inovação e para ser mais inclusivo, para tomar riscos. Claro, os riscos têm que ser geridos, o quadro regulatório precisa atuar também, mas é preciso abraçar essas inovações, é preciso dar espaço para essas inovações. E isso também pode ajudar nessa consolidação inclusiva. Temos que abraçar o que as sociedades nos dizem. Eles querem que nós lidemos com as desigualdades sociais. E eles não querem resolver isso em 10 anos. Eles querem resolver esses problemas de desigualdade e de crescimento. Então, temos que definir as prioridades de despesas, de receitas. Muita pesquisa já foi realizada, então podemos abraçar essas transformações que estamos vendo. Isso é algo, Ilan, que o senhor pode trazer ao Fundo Monetário, essa nova dimensão, pensando sobre como estruturar esses novos programas, como integrar essas inovações nos seus programas, não só aquelas ideias antigas, tradicionais dos anos 80 e 90. Você vai poder realmente utilizar toda essa experiência sua. O fundo tem feito um excelente trabalho em temas digitais, CBDCs, no lado tecnológico. O que eu quero contribuir é inserir isso mais nas regiões, nos países, e ter um diálogo e ajudar a juntar as especialidades do fundo com as necessidades das autoridades. Claro que os problemas financeiros e a inclusão financeira é um aspecto, mas se falarmos em transformações, isso eu acho, nesse espaço, eu acho que eu posso contribuir. E eu acho que o fundo tem muito potencial nesse espaço. O senhor pode contribuir porque fez um trabalho tão extraordinário no Brasil e há outros países onde o senhor pode trazer esta expertise para ajudá-los a entender por que isso é bom e por que essas transformações são positivas. Eu acho que sim. Susan. Eles já entendem, eles têm esses desafios existem, não só nos países grandes, mas nos países menores, todos estão lidando com isso. Isso já atingiu quase toda a região. E vai acontecer, ou abraçamos, ou criamos um quadro regulatório adequado, porque não vai desaparecer. Já existe. É um novo mundo. Sim, vamos abraçar as transformações. Vamos lidar com elas. Não devemos abandonar nossos princípios. Temos que lidar com a consolidação fiscal, monetária, ancorar a inflação, mas lidar com a consolidação inclusiva, com a digitalização, a inclusão financeira. Há problemas climáticos que são extremamente relevantes, de gênero também. Tudo isso vai fazer parte do diálogo junto com
o resto, mas temos que que temos que agregar as áreas tradicionais do fundo. Eu vou pedir que o senhor encerre, mas eu queria falar rapidamente sobre gênero. Gênero é um tema muito importante. Tantas jovens mulheres, nós no Council of the Americas temos uma rede hemisférica das mulheres que tenta ajudar as mulheres a permanecerem no trabalho após elas terem filhos, que não faz parte da cultura em muitos países da América Latina. Então, o fundo está sendo proativo com essas questões de gênero, e isso é muito importante, não é? Porque a liderança é muito importante num tema tão importante. Claro que o maior número de mulheres trabalhando é a maior crescimento, sem dúvida, a maior participação. Maior participação significa um crescimento de PIB mais rápido, e o público vê que o mercado de trabalho é mais justo. Isso inspira os trabalhadores e aumenta a produtividade. Quanto mais equitativo o crescimento, mais sustentável será. Muito obrigada. Eu quero agora passar para o senhor, se quiser fazer algum comentário final. Eu quero que o senhor saiba que o Council estará à sua disposição e gostaríamos de trabalhar com o senhor em tantos espaços. Eu acho que é uma grande oportunidade. Eu já atuo na América Latina toda a minha vida. Para mim, a América Latina é uma grande oportunidade. E quando eu olho para a América Latina, eu vejo como uma área cheia de oportunidades, cheio de empreendedorismo e de novas ideias. Então, temos grandes expectativas para trabalharmos juntos, para tentar fazer esse trabalho. Nós temos plataformas e temos fóruns que queremos que o senhor participe o máximo possível nos nossos programas, e eu vou passar para o senhor para encerrar. Muito obrigado, Susan. Um grande prazer estar aqui com vocês para participar nessa capacidade. Estamos também muito abertos a essas parcerias. Inclusive com o Council of the Americas, vamos tentar colaborar com essas 3 categorias que eu falei: a consolidação de dívida, a produtividade e o crescimento estrutural, e tentar superar e combater a desigualdade e a pobreza, inclusive a discriminação de gênero e problemas climáticos. E podemos fazer isso com uma consolidação inclusiva, com uma inclusividade financeira que envolve a tecnologia. Tudo isso tem que ser parte das prioridades para a região. Eu vejo tudo isso como sendo uma grande oportunidade. No início, falamos sobre os desafios. Eu acho que nós e os nossos membros e o público vê isso como uma grande oportunidade. Como eu falei antes, eu realmente estou muito otimista quanto às suas novas ideias para realmente ajudar a criar transformações significativas e criando esses desafios em grandes e interessantes oportunidades. Muito obrigada. Vamos dar uma salva de palmas virtuais para o Ilan e desejar a ele o melhor nesse novo cargo. Muito obrigado.